Olá, turma! Bem-vindas e bem-vindos de volta à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a atividade 4, a última atividade da unidade 1. Estamos na primeira aula e o tema de hoje é queda livre. Então vamos falar hoje sobre queda livre e muito provavelmente vocês já viram aí vários desenhos animados, até trouxe aqui uns GIFs, né, de desenhos animados de objetos caindo. E o que significa ser queda livre, né? Será que é possível realmente, por exemplo, o coiote aí ele cai antes, né? Ele cai mais rápido do que um pedaço de ferro e tudo mais. Então o que caracteriza a queda livre? Esse é o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco o tema da atividade anterior sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, a função horária dos espaços para esse tipo de movimento era aquele tipo S em função de t, S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, onde S0 é a posição inicial do objeto, V0 é a velocidade inicial e A é a aceleração. Vimos também que quando o movimento está em direção ao eixo X, a gente pode trocar o S por X, ou então quando a gente está com o movimento no eixo Y, nós comumente trocamos a letra S pela letra Y. Então a função horária dos espaços para um movimento vertical, que no caso é o movimento da queda livre, a gente pode falar que é Y em função de t, Y0 mais V0, velocidade inicial na direção Y, mais metade da aceleração também na direção y sobre vezes o t ao quadrado. Então essa pode ser a função horária dos espaços para movimentos verticais. E por que a gente está falando isso? Porque queda livre é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado. Então alguns conceitos importantes. Relembrando que eu estou fazendo apenas um resumo aqui, uma vez que vocês já tiveram esse tema no ensino básico e também nas suas aulas teóricas de física. Primeiro, que a velocidade varia uniformemente, então é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado. Apenas a gravidade atua sobre o corpo, ou seja, um objeto em queda livre, ele só tem a ação da gravidade, ou em outras palavras, da força-peso, tema que a gente vai discutir em mais detalhes na próxima unidade. A aceleração, portanto, ela é constante. Um objeto em queda livre ele está sendo acelerado simplesmente e apenas pela gravidade. Portanto, a aceleração A que a gente vê naquela equação, na verdade a gente pode chamar de G, que é a aceleração gravitacional. A velocidade de um objeto em queda livre, quando a gente fala queda livre, é porque a gente abandona o objeto do repouso. Então eu não estou empurrando ele para baixo ou jogando ele para cima. Senão a gente estaria falando de lançamento vertical ou lançamento horizontal. A gente está falando então do abandono do corpo, ou seja, ele sempre parte com velocidade inicial zero. E a função horária da velocidade para um objeto, né, para um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, nós já vimos na aula anterior que é do tipo V, né, a velocidade em função do tempo, é a velocidade inicial da partícula mais a sua aceleração vezes o tempo. Bom, mas a gente está falando que se a gente está em queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, esse V0 desaparece. E o objeto está simplesmente submetido à aceleração gravitacional. Portanto, a gente também pode escrever a velocidade de um objeto em queda livre como sendo a gravidade vezes o tempo de queda. E a função horária dos espaços segue a mesma ideia. Estamos falando que o objeto está se deslocando na direção y quando ele está em queda livre, e aí, portanto, ele tem a sua posição inicial, que a gente pode considerar a posição inicial como zero, a sua velocidade inicial, como ele está em queda livre, também é zero, e aí a sua aceleração na direção y é o valor da constante gravitacional no planeta onde ele está em queda, né? Se a gente estiver aqui na Terra, a aceleração gravitacional é de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se estiver em outros planetas, essa aceleração vai ser diferente. Ou se estiver em outros satélites, por exemplo, como na Lua, a aceleração gravitacional na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária dos espaços ela também pode ser escrita de forma reduzida
para questões, né, para objetos em queda livre do tipo y em função de t é g sobre 2t ao quadrado, né? Mas isso é um caso bem específico e a gente vai falar mais sobre isso agora. Algumas consequências importantes de um objeto em queda livre. Primeiro, quando a gente fala de queda livre, a gente está falando que o objeto está simplesmente sendo submetido à força gravitacional. Então, a gente está desprezando qualquer outro tipo de força, como por exemplo resistência do ar, né, que é uma força contrária ao movimento, e qualquer outro tipo de forças de resistência. Então, a gente está imaginando, né, e está idealizando aqui um objeto, por exemplo, em queda, quando não tem ar nenhum. Então, por exemplo, essa experiência, se ela ocorrer na Lua a gente não tem ar, então o objeto está em queda livre. Foi até uma primeira experiência que foi feita quando o homem pisou na Lua. E aí, como consequência disso, eu posso pegar objetos de massas diferentes e soltá-los. Quando eu abandonar esses objetos, eles vão estar simplesmente submetidos aqui à força gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade. E o que isso implica? Implica que a velocidade do corpo não depende da sua massa. Acabamos de ver a formulinha da velocidade. Velocidade né, a velocidade em função do tempo, ela é o quê? A velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, não entra massa na fórmula da velocidade. Portanto, objetos em queda livre estão submetidos à mesma aceleração, então a velocidade do corpo não depende da massa. Isso implica numa outra coisa importante, que corpos de massas diferentes, eles vão o quê? Eles vão aqui cair, vão percorrer distâncias iguais em tempos iguais. E aí significa então que se eu abandono dois corpos simultaneamente da mesma altura, o que vai acontecer? Eles vão chegar juntos ou separados lá no chão. Então vamos ver um experimento, né? Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho aqui de um experimento que foi feito na maior câmara de vácuo do mundo, que ela está na instalação de energia espacial da NASA, em Ohio, no Space Power Facility da NASA. Esse vídeo está disponível no YouTube, eu deixo o link para vocês olharem essa experiência completa e o vídeo todo, vale muito a pena, mas eu vou trazer aqui apenas o experimento que eles fizeram. Foi soltado aqui, foi liberado o quê? Uma maçã e uma pena ao mesmo tempo nessa câmara de vácuo que tem 37 metros de altura. Lembra, eu comentei com vocês que a experiência também foi feita na Lua, né? No caso, foi soltado ali um martelo e uma pena, e aí a gente observou nessa experiência na Lua que vai acontecer o quê? A mesma coisa que vai acontecer nesse vídeo aqui. Então vamos colocar um play e analisar esses objetos em queda livre. Então percebe que eles saíram ao mesmo tempo, e aí eles estão percorrendo o quê? Distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, esses objetos são submetidos apenas à aceleração da gravidade e, portanto, as suas velocidades não são diferentes, né? Eles variam sua velocidade de forma igual e chegam ao mesmo tempo ao solo. Então, objetos de massas diferentes, quando são abandonados da mesma altura, vão chegar ao mesmo tempo no solo. Isso é claro, pessoal, lembrando que a gente está desprezando qualquer tipo de força de resistência. Senão você vai perguntar, mas se eu soltar uma folha aberta e uma pedrinha, a folha vai ficar flutuando, ou a pena, isso se for feito no ambiente com ar, não vai chegar ao mesmo tempo no solo. Então a resistência do ar, o ar ele oferece uma força de resistência, e isso é super importante, senão os paraquedas não funcionariam, aviões não voariam e por aí vai, né? Então vamos ver mais um pouquinho umas coisas importantes aqui. O experimento que a gente vai fazer nessa atividade 4 é determinar a aceleração da gravidade de forma experimental. E aí então o que nós fazemos aqui? A gente vai soltar uma bolinha, né? Eu vou deixar um vídeo para vocês, na verdade vocês vão gravar um vídeo soltando um objeto de massa, e aí eu sugiro que vocês peguem um objeto assim, quanto menor a sua dimensão, quanto maior a sua massa, quer dizer, se a gente conseguir concentrar a massa desse objeto num único ponto, a gente vai diminuir a resistência do ar. Então o nosso objetivo
é pegar um objeto que tenha a menor área possível, mas que ele também tenha bastante massa, para quando você soltar, esse objeto sofrer pouca influência do ar, pouca resistência do ar, de modo que a gente possa desprezar a resistência do ar. Então, que tipo de experimento que a gente vai fazer? Vocês vão simplesmente soltar um objeto, vão gravar esse objeto caindo, e aí a gente vai falar melhor isso na aula que vem, que eu vou explicar direitinho a atividade experimental que vocês vão fazer. E aí, então, o que significa? O que a gente comentou aqui? Que a função horária dos espaços é do tipo y é igual a y0 mais v0y vezes t, mais metade da aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, o que significa o coeficiente angular, quer dizer, o coeficiente dessa função? Lembra que nós vimos nas atividades anteriores que essa é uma função de segundo grau, quer dizer, uma função quadrática, e, portanto, a gente simplesmente está trocando aqui a nossa aceleração pela gravidade, né? Falei para vocês que o objeto está simplesmente submetido aqui à aceleração gravitacional. Portanto, essa aceleração aqui em y a gente troca por g. E aí o coeficiente a é simplesmente esse g sobre 2. Portanto, o valor da gravidade vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o valor do coeficiente a. É isso que a gente espera encontrar. Então, o experimento que vocês vão fazer é equivalente ao do movimento do personagem Hélio descendo a rampa, só que a gente calculou a aceleração de um objeto num plano inclinado. Agora vocês vão calcular a aceleração do objeto em queda livre. E aí, portanto, o valor da gravidade, da constante gravitacional, vai ser 2 vezes o coeficiente a. Quem é o coeficiente b? O coeficiente b é a velocidade inicial da partícula. Como a gente está falando de abandono, a velocidade inicial a gente espera que seja 0. E a posição inicial? A posição inicial vai ser o coeficiente c. E aí, essa posição inicial ela vai depender de alguns fatores que eu vou mostrar para vocês agora nos próximos slides. Quando vocês fazem a análise de um objeto em queda livre, então se eu estou colocando a minha bolinha aqui, eu vou analisar a queda livre, eu tenho que ter alguns pontos de referência, que é o que a gente faz no tracker. Vou explicar melhor isso na próxima aula, mas no tracker o que a gente faz? A gente coloca aquele eixo de coordenadas. Então, se eu estou olhando esse objeto cair aqui, eu preciso colocar um eixo de referência, um eixo de coordenadas, XY. Então vamos supor, nesse exemplo aqui, que o objeto em queda livre, a bolinha que eu estou colocando para cair aqui, ela está exatamente, ela está centrada aqui no eixo de coordenadas, onde o eixo X está apontando para a direita e o eixo Y está apontando para cima. Ou seja, o Y cresce para cima e decresce para baixo. O que isso significa? Como que eu posso analisar então a função horária dos espaços? Já falamos isso no slide anterior, é a função de y igual a y0 mais v0 y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Mas nessa situação, o que vai dar o nosso gt aqui sobre 2? O que vai ser o coeficiente a? É uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. E aí o que significa isso? Veja, o nosso g, a bolinha está descendo, enquanto o nosso eixo y está apontando para cima. Então, a esfera ela está indo contra o movimento, né? Ela está indo contra o crescente do y. Portanto, o coeficiente a vai ser negativo. Quem vai ser o coeficiente b? O coeficiente b é a velocidade inicial da partícula. Como a gente está falando de queda livre, a gente imagina que esse coeficiente b vai ter que ser igual a 0. Ou seja, a velocidade inicial vai ser igual a 0. E o coeficiente c é a posição inicial. Nós estamos falando que o objeto está centrado aqui no y0. y0, x0. Então, a gente está aí no par de coordenadas 0, 0. Então, a posição inicial nessa situação aqui é 0. Portanto, qual é o gráfico que a gente imagina ter? Vai ser uma parábola, só que a concavidade dela vai estar para baixo. Então, por exemplo, eu fiz aqui o experimento no tracker, e se vocês olharem esse experimento, ó, a posição inicial no tempo 0 é posição 0, né?
Quando o objeto, posição no eixo Y, percebam aqui, quando o objeto começa a percorrer, quando começa a passar o tempo, ele começa a cair. A sua posição aqui, ó, ela passa para um Y negativo. Então, ó, por exemplo, aqui no tempo 0,3, você já percebe que a posição da partícula aqui já é negativa, menos 0,5. Quando chega aqui próximo do 0,5 segundos, ela já está aqui menos 1,2, 0,3. Então, a posição Y vai decrescendo se vocês colocarem o gráfico centrado aqui, o Y direcionado para cima e o objeto em queda livre. Vamos ver também o que acontece se a gente mudar esse eixo, né, de coordenadas de posição. Bom, aqui, ó, eu trouxe aqui o eixo agora, o ponto 00 mais para baixo. Eu coloquei o meu eixo de coordenadas numa referência diferente. Então a nossa bolinha agora ela parte aqui de uma posição y positiva, ó, só que ela continua indo para o lado de baixo. Então a gente tem a mesma função horária, só que dessa vez o coeficiente A ele continua sendo negativo porque a gente está descendo em relação ao eixo y. O coeficiente B continua sendo zero, portanto a velocidade continua sendo zero. Só que agora o coeficiente C, a posição inicial da partícula, ela é positiva. O y0 está lá em cima, ó, em relação ao ponto 00. Como que fica o gráfico então? Veja, a gravidade continua sendo negativa, o coeficiente A ele é negativo, então continua a ter aqui uma parábola com cavidade para baixo. Só que agora a posição inicial no tempo zero não é mais no ponto zero, ela está lá em cima, ó, acima de 1,5 aqui. Conforme o tempo vai passando, essa posição vai descendo, 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 e se essa bolinha cair até aqui, o ponto zero, ela vai aqui, ó, depois de mais de meio segundo, 0,6 segundos, ela está na posição 0,0. Então a gente continua tendo a mesma queda livre, continua tendo um gráfico parabólico com concavidade para baixo, mas dessa vez aqui os eixos de referência são um pouquinho diferentes. Mas ainda podemos ter situações diferentes. Agora vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu coloquei o meu eixo x, y, aqui o meu eixo de coordenadas com x apontando para a direita, só que agora eu inverti o eixo y, eu coloquei ele apontando para baixo, ou seja, eu estou falando que o eixo y agora ele cresce pro lado de baixo. O que está acontecendo com a esfera? A esfera continua caindo, ela também está indo para baixo. Então, tanto a esfera vai para o lado de baixo, como o eixo y aponta para baixo. Então, ambas caminham para o mesmo sentido. Nessa situação, a função horária continua sendo a mesma, é um movimento retilíneo uniformemente variado, portanto, é uma equação de segundo grau, só que agora o coeficiente A ele vai ser positivo porque ele aponta para a mesma direção do eixo y. E o coeficiente B continua sendo zero, porque a velocidade inicial é zero, e o coeficiente C, eu estou colocando ele como zero porque eu estou colocando a partícula aqui na origem dos espaços. 0, 0. Portanto, o meu gráfico agora, como o meu coeficiente A é positivo, a minha gravidade está sendo positiva. Mas por quê? Porque é só uma questão de referencial. Eu estou falando que agora o meu eixo Y aponta para baixo. Não é comum a gente fazer isso, pessoal. Não é o mais comum nós fazermos isso. Mas pode acontecer e aí você vai obter um valor para G positivo. Nos casos anteriores, o G é negativo. Então, a aceleração ela vai ser positiva ou negativa de acordo com a sua orientação do gráfico, de acordo com as ordenadas aí, as coordenadas que você vai colocar para x e para y. Dessa maneira, o nosso gráfico aqui ele também é côncavo para cima, só que a gente começa aqui do ponto 0, 0 e com o passar do tempo a posição aumenta, a posição relativa aqui aumenta. E mais uma possibilidade é manter aqui as coordenadas, né, o eixo de coordenadas, o x para a direita, o y crescendo para baixo, né, então eu coloquei a setinha dele aqui para o lado de baixo, só que agora eu orientei aqui o meu ponto 0, 0 está abaixo da esfera. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O eixo y ele cresce para baixo. E aqui, então, a gente está numa posição negativa em relação ao ponto 0, tá?
Quer dar um nó na cabeça aí, mas pensem um pouquinho sobre isso. Função horária continua sendo a mesma, ou seja, a gravidade aponta para a mesma direção do eixo y, então gravidade e eixo y apontando para baixo. Portanto, o coeficiente A é positivo. Velocidade inicial continua sendo zero, a bolinha está saindo do repouso. Só que e a posição inicial agora? Ó? A posição inicial, a gente está para o lado negativo do eixo y, a gente está para baixo do zero. Então, a nossa posição inicial ela é negativa. Quando a gente olha o gráfico, ele continua sendo uma parábola, côncava para cima, porque o coeficiente A agora é positivo, só que ele parte de uma posição negativa. Ó. Se vocês olharem o gráfico aqui, está menos 2, praticamente menos 1,70, menos 1,80. E aí, conforme o tempo vai passando, a posição, a partícula, ela avança aqui no eixo y, ela deixa de ser negativa. Ó, no 0,4, a posição é menos 1. Quando chega no 0,5 segundos, a posição é menos meio. Quando vai, sei lá para o 0,6, a posição vai para o 0,0. A bolinha chega na posição 0,0. Então, isso é importante só para quando vocês forem fazer um experimento de queda livre. A gravidade pode ser positiva, pode ser negativa, a velocidade pode ser positiva, negativa, quer dizer, tudo depende de referências do eixo de coordenadas. Assim, pessoal, nossa aula hoje é bem rapidinha, a gente finaliza por aqui falando sobre o tema queda livre. Então, o que a gente trouxe de importante? Que na queda livre, o objeto está apenas sujeito à ação da gravidade. E, dessa maneira, a gente considera o movimento como sendo retilíneo, uniformemente variado, e utilizamos as mesmas equações que vocês já fizeram da atividade anterior, né, do MRUV. E também é importante que, assim, quem não lembra, quem não viu esse tema, ou se já viu há bastante tempo, revisa um pouquinho sobre, né, queda livre. A nossa atividade experimental número 4 é relativamente simples, mas é importante, né, que vocês retomem aí os conceitos sobre queda livre, exercícios, atividades que vocês já tiveram no ensino básico e também tem nas aulas teóricas dessa disciplina, né, nas aulas teóricas de Física 1. Na próxima aula, então, a gente vai discutir sobre a última atividade desta unidade 1, a última atividade experimental que vocês irão fazer, que é para determinar a aceleração da gravidade. Bons estudos para todos e todas e até a próxima aula.